Salve, torcida tricolor, estamos aqui novamente, direto ao assunto que aqui não tem enrolação, não tem mimimi. Rames Rodrigues está oficialmente inscrito no Campeonato Paulista. Então já vou trazer os detalhes aqui de como aconteceu a inscrição dele e nós vamos trazer um campinho mostrando aqui como seria a escalação do São Paulo de acordo com o que pensa Thiago Carpini, como ele manifestou numa entrevista ao vivo, como ele montaria esse São Paulo com o Rames Rodrigues e vamos dizer para você se tem chance ou não do Rames já jogar agora, quarta-feira, no jogo atrasado que São Paulo tem para fazer contra a Inter de Limeira, jogo que vai acontecer em Brasília às 21h30, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, agora nessa quarta-feira. Henrique, Luiz Gustavo, volante, lesionou, machucou a coxa. O jogador está fora, não vai se recuperar a tempo de continuar a disputa pelo Campeonato Paulista. São Paulo fez o laudo, enviou para a Federação Paulista, que acatou a inscrição de Rames Rodrigues. Oficialmente, o homem está de volta. E aí eu te pergunto, foi uma boa a volta do Rames Rodrigues nessa circunstância? Porque a gente perdeu um volante, a gente tinha Luiz Gustavo, Bobadilha, Alisson e Pablo Maia. Luan não foi inscrito e a molecada da base não está sendo aproveitada. Agora nós temos, 3 volantes. E detalhe, o Alisson e o Pablo Maia estão pendurados. Se tomar cartão contra a Inter de Limeira, não joga o clássico contra o Palmeiras e o São Paulo não tem volante para pôr no lugar. Perdemos o volante, ganhamos mais um meia criação atacante que está cheio aí no time. Foi bom a volta do Rames agora? Mediante as circunstâncias, sim, tá? Infelizmente, pela lesão de um outro atleta, que também é um atleta importantíssimo para o elenco, né? Vinha, inclusive, tendo mais sequência, mais oportunidade do que o próprio Rames. Mas, em virtude dessa lesão, que infelizmente aconteceu, o Rames foi inscrito, então a gente tem uma possibilidade aí de ter um poder maior de criação no meio-campo. Agora, a escalação dele como titular vai depender também do que o Carpini está pensando para o jogo. Se ele for querer fazer uma mescla ou de repente entrar com time reserva pensando no jogo contra o Palmeiras, provavelmente o Rames entre como titular. Se ele vir com força máxima pensando em ganhar o jogo atrasado para ter mais tranquilidade para o jogo contra o Palmeiras, o Rames começaria no banco. Ele começaria provavelmente com Rato e Lucas, né? E não me surpreenderia se ele repetisse a escalação que começou contra o Guarani. Para mim também não seria nenhum absurdo, né? Seria inclusive a primeira vez que ele ia repetir o time esse ano. Só corrigindo, o Luiz Gustavo machucou o tendão de Aquiles, não foi a coxa. Então ele tem uma lesão séria no tendão, não vai fazer cirurgia, mas vai ter uma recuperação longa e demorada. Agora eu te digo, Henrique, o Carpini, cara, já demonstrou uma irritabilidade na coletiva de imprensa pós-jogo com o Guarani, tá se sentindo pressionado. E já tem gente da imprensa falando que se perde para a Inter de Limeira, talvez não chegue nem até o clássico como treinador de São Paulo, a mídia já está vinculando isso daí. Se chegar, chega extremamente pressionado. E ele está se sentindo pressionado pelo que ele tem demonstrado na entrevista coletiva, está nervoso, está ansioso. Eu não duvido que ele vá com força máxima contra a Inter de Limeira. E aí eu vou jogar na tela aqui a escalação que ele falou logo depois que foi campeão da Supercopa numa entrevista para os canais Globo, como ele montaria o esquema para o Rames Rodrigues jogar. Ele usou essa frase, para o Rames Rodrigues jogar. Então, tá na tela aí o campinho. Ele viria com Rafael Arboleda, Diego Costa, que são a zaga titulares. O Elton, Igor Vinícius, Rafinha não tem condição. E aí um losango, até coloquei aqui na nossa arte, né? Mostrando como que ele pensa ali nesse losango de meio de campo com Pablo Maia, Bobadilha e Alisson, um na esquerda e na direita, independente de qualquer um, mas os dois mais pelos lados, fechando os lados de campo com o Pablo Maia centralizado à frente da zaga, com o Rames Rodrigues à frente dos três, formando o losango, e lá na frente, Lucas no ataque e Caleri. Como é que você enxerga essa escalação? O que você mudaria nessa escalação? E você acha que o Carpini já pode vir com ela para agora o jogo contra a Inter de Limeira lá em Brasília? Primeiro, eu queria dizer que se eu sou o Carpini, eu vou com força máxima em Brasília. Eu acho que é a melhor chance que o São Paulo tem de se tranquilizar na tabela. Então, dito isso, eu iria com força máxima, né?
E dito isso, em cima dessa escalação, o que que eu mudaria, tá? Se eu tô lá, eu sou o treinador. Eu tiraria o Bobadilla do time, deslocaria o Alisson ali para a esquerda e entraria com o Rato na direita. Então teria o Alisson na esquerda, o Rato na direita. O Rato pode sim fazer essa função como se fosse um terceiro volante, porque ele marca bem, tem um bom passe, uma boa saída de bola. E isso, assim, em cima do campinho que o Carpini desenhou. Agora, o que eu faria bem diferente, tá? Eu iria com Pablo Maia e Alisson, fazendo a dupla de volante, e aí eu faria 3 jogadores de meio campo, na frente dos volantes. Eu colocaria Rames, Lucas na esquerda, Rato na direita e só o Caleri de centroavante. Eu até comentei isso na live, que com o Rames, você pode inclusive deixar o Caleri sozinho, porque você vai ter o Rato e o Lucas para dar amplitude para alargar o campo para o Caleri. Então eu iria com essa formação. Não que essa formação não seja interessante, essa formação, inclusive, dá mais tranquilidade ao meio campo, porque dá um poder de marcação maior. Só que o Lucas e o Rato, eles fazem bem essa recomposição de meio campo, melhor do que o Eric e que o Ferreirinha. Então eu acho que assim, com o Rato, o Lucas e o Rames no meio, você teria só o Caleri à frente aí, eu acho que também seria uma opção interessante. Só tem uma coisa que eu preciso deixar claro aqui para você, Henrique, e para a torcida. Porque a gente fala muito da fisiologia, da preparação física do São Paulo, mas treinador estoura sem jogador. O Caleri não parou uma, está no limite. A situação do O Caleri, o Wellington, problema é que você vai parar o Caleri para pôr quem? O Juan? então, não, Não dá. independente, né? A gente tem que pôr os pingos na mesa, ó. Tem clássico domingo, clássico. Palmeiras vem mordido, tomou mais um ataque. São Paulo perdeu o título, os caras vêm mordido. A gente lembra, depois da Copa do Brasil, como foi o 5-0. E aí você tem o Wellington, não parou uma. Que também Pablo não tem como Maia, parar, né? Pablo Maia não parou e tá pendurado. Alisson não parou e tá pendurado. E o Caleri não parou. Decisão difícil do Carpini, né? Porque se vai com o Ele time menos próximo do time ideal e der uma zebra na Inter de Limeira, olha, vai complicar demais a situação dele no São Paulo, viu? seria mais um motivo, inclusive, para reforçar o que eu falei, por exemplo, de você tirar um dos volantes para a entrada do Rato. E aí você faria diferente. Em vez de você tirar o Bobadilha, você tira o Alisson, que já tem cartão, você poupa o Alisson para o clássico. Se você perder o Pablo Maia também com cartão, você consegue fazer uma dupla de volante com Bobadilha e Alisson, que você vai estar poupando o Alisson. Então também seria interessante, pensando no jogo contra o Palmeiras, você abrir mão ou do Pablo Maia ou do Alisson. Eu não abriria mão do Pablo Maia nesse momento. Acho que o Pablo Maia marca mais do que o Alisson. Então eu tiraria o Alisson, colocaria o Rato e deixaria o Bobadilha e Pablo Maia. É uma opção. Você precisa pensar no próximo jogo também, né? Não dá para falar, vou pensar só nesse jogo e esquece o outro. Não dá porque o outro é um clássico. Então, de repente, De- mudaria aí o Rato nessa escalação. E detalhe, eu não viria de Pablo Maia. Se perde o Pablo Maia, vai escalar quem contra o Palmeiras? Não tem volante, galera. Não Aí tem tem que ser o primeiro Bobadilha. volante. Bobadilha não é primeiro volante. Mas é a Bobadilha opção que a marca, gente tem. marca menos que o Alisson. Não tem o Luiz Gustavo, entendeu? Eu Não falei de, escreveu o de deixar Luan. o Pablo Maia agora, porque eu acho que o jogo de quarta-feira, para mim, tá? Sinceramente, eu acho que é mais importante do que o clássico de domingo, pela situação do São Paulo na tabela. Tá? Então, eu acho que o jogo com a Inter de Limeira, inclusive, assim, vamos pensar o seguinte: é mais fácil você garantir os 3 pontos contra a Inter de Limeira ou contra o Palmeiras? Eu acho que o Independente pensamento disso, tem que ser esse primeiro, né? Aonde você garante 3 pontos com menos dificuldade? Eu acho que você consegue com menos dificuldade contra a Inter de Limeira. tem mais um detalhe, uma pimentinha aí nesse jogo do clássico. Se eu sou o Abel Ferreira ou o jogador do São Paulo, capitão, eu inflamava o time pelo seguinte: vamos afundar os caras. Vamos ganhar, passar o trator lá no Morumbi para os caras não classificar. Que é um adversário que incomoda o Palmeiras, que se o Palmeiras tira de uma eliminatória, para o Palmeiras é o céu. Porque venhamos e convenhamos. Lógico, futebol, o que vale é dentro das 4 linhas. Mas se tem um adversário que pode incomodar o Palmeiras, que é franco favorito ao título do Campeonato Paulista, é o São Paulo.
Sim. Então é a chance que o Palmeiras tem também de jogar o São Paulo pro buraco, né? Porque o É até Corinthians por já isso tá que praticamente indo. até por isso que eu acho que o jogo de quarta-feira tem uma importância muito grande, porque o São Paulo vencendo na quarta-feira, vamos colocar a situação que a gente não quer, mas do Palmeiras vencer o jogo no domingo. O São Paulo fazendo esses 3 pontos contra o Inter de Limeira, ainda pode fazer mais 3 pontos contra o Ituano, que dessa sequência, eu acredito que é o jogo menos complicado desses 3 próximos jogos. Eu acho que é o menos complicado é o Ituano. Então, acho que assim, o São Paulo precisa focar agora em fazer esses 3 pontos com o jogo a menos. Agora, tem uma parte da torcida, eu já escutei isso, tá? Que acha que o São Paulo tem que ir com um time reserva para de repente não vencer a Inter de Limeira e tirar de vez o Corinthians da classificação. E eu não vejo dessa forma. Não, Eu acho que o São Paulo tem que pensar só absurdo. nele, até porque o São Paulo não está garantido. Acredito na classificação, mas não está garantido. Então acho que o São Paulo tem que esquecer qualquer outro jogo que não seja o dele. Eu iria de força máxima contra a Inter de Limeira, com exceção de um dos volantes. Eu tiraria ou o Pablo Maia ou o Alisson. Na sua linha de pensamento, poderia tirar o Pablo Maia já na quarta-feira. Você pensando em ter um poder de marcação maior contra o Palmeiras, contra o time da Inter de Limeira, você pode ir com o Badia, Alisson e Rato no meio campo. Porque se Agora, você ele perde. não deve começar com o Rames. Eu acho que não começa. Deve ser Michel Araújo, que tem um poder de marcação maior que o Rames. Eu acho que ele vem com o Rames. Ou o Rames entra no banco, depois do banco. Mas eu tiraria o Pablo Maia, porque aí você garante o Pablo Maia para o jogo contra o Palmeiras, que aí você pode jogar com o Alisson ou com o Bobadilha, sem problema nenhum. E o Inter de Limeira tem menos poder de fogo que o Você, Palmeiras. você tem razão. Então, assim, o que a gente pode dizer é que o São Paulo não vai nessa linha de raciocínio da torcida, mas também tem que pensar um pouquinho, né? O torcedor, às vezes, tem que ser paixão, né? O clube é paixão, a gente ama o São Paulo. Mas também tem que pôr um pintadinha de razão, né? São Paulo entrega para Inter de Limeira, pode morrer abraçado junto com o Corinthians, levar os dois pro buraco. Não é o, não é o ideal. São Paulo, nem que seja aí para o ímpar, o São Paulo tem que vencer, tem que ganhar. Nosso tricolor, a gente ama e quer ver vencendo sempre. Então é isso, galera. Obrigado para você que ficou aqui até o final. Se inscreve no nosso canal. Nós estamos com a meta de atingir 200 inscritos e você pode ser um deles. Nos dê esse apoio e deixe seu comentário, curte. A gente vai curtir o seu comentário e vai responder todos os comentários que estiverem aqui embaixo. Então, valeu, um forte abraço e até a próxima.